Gibizinho de hoje vamos falar dessa teteia aqui. Hellblazer Condenado Volume 2. O Coringa? Vou comer a tia do Batman. Coringa. Uma fase aí do Constantine, escrito pelo Mike Carey, o mesmo cara do Inescrito, por exemplo. E desenhado por uma galera legal e um nem tanto, que no caso o nem tanto é que é o Marcelo Fruzin, que eu acho ele muito ruim, com todo respeito aos fãs aí do Fruzin, mas pelo amor de Deus, o Fruzin não é bom, o Eduardo Rizzo só que não chegou lá, sabe? Mas aqui temos o Libermerro e esse cara, Doug Alexander Gregory, que tem uma história aqui, que são os últimos 3 capítulos desse encadernado, que é muito bom. A competência de desenho e cor ficou uma combinação muito boa e tem um ritmo bem legal, né? É tipo um Minhola, assim, né? Uma comparação bem esdrúxula, porque Minhola é Minhola, mas tem um quê de Minhola muito bacana aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre esse encadernado e minha rusga com o Mike Carey. Vamos lá. A gente começa o encadernado com uma história meio doida, desenhado pelo Libermerro, e desenhado muito bem antes do Libermerro começar a pôr aquele estilo metalizado nos seus desenhos. Então a gente tem um desenho super ele, muito ele, sem aquele efeito que ele põe hoje em dia, metalizado as paradas. A gente começa numa história de terror bem interessante, né? A gente é acompanhado de uma forma meio doida por um rolê num sanatório que vai invocar uma criatura fudidaça. E aí o Constantine tem que resolver a treta. Aqui a história flui muito bem. O Mike Carey consegue fazer a história fluir. Só que ele entra numas pegadas muito grandes demais, eu acho, que deixa o Constantine meio super, hiper, mega poderoso, coisa que ele não era antes, ou pelo menos na sua origem, assim, com o que o Delano fazia, por exemplo. Eu acho isso um pouco incômodo e vai ditar como vai ser o Constantine lá pra frente, lidando com criaturas cada vez mais poderosas, ele ficando cada vez mais poderoso, tipo uma espécie de super-herói. Então aqui ele começa já nessa parada que me incomoda um pouco, porque pra mim o Constantine tem que ser aquele mulambo vagabundo que tem que resolver as coisas com maisena e um sabonete, sabe? E aqui vira uma coisa muito grande, principalmente na segunda parte do encadernado, que ele vai ter que lidar com uma galera que tá diretamente ligada com o Jardim do Éden original, uns anjos e uma coisa assim do tipo, né? Vira uma tramóia muito maluca e muito grande, né? O Mike Carey tem uma fase muito boa quando ele escreve o Lúcifer, que é bem bacana, que é algo assim, eu li algumas coisas, não é aquela coisa gigantesca, não sei o que, é algo bem tão banal, sabe? Isso é legal. Aqui vira algo grande demais ou exagerado demais. E essa fase, né, essa segunda parte do encadernado é desenhado pelo Marcelo Fruzin, que eu tenho uma resistência gigantesca. Desde do Loveless, do Azzarello, eu fico, cara, que desenho. Não sei se é o desenho dele ou se são as cores que não valoriza, mas eu fico, putz, cara, Fruzin. Toda vez que eu vejo o nome do Fruzin, eu fico, ai meu Deus. Tá bom, Fruzin, vamos lá com o Fruzin. Mas é isso, é o que temos. E aí essa segunda parte pelo Fruzin vira uma noia louca de carta e transformação, troca de cor por conta de carta. E aí ele entra num rolê. Ele tá tipo numa parte assim da Polinésia e entra num rolê de sonho místico, que ele vai pro passado, na época dos colonizadores britânicos na região ali da Austrália, Nova Zelândia e coisa do tipo, que eles tratavam de forma extremamente escrota e bizarra os aborígenes, né? E aí tem um negócio que seria legal se tivesse um desenvolvimento futuro disso, né? Ele é apresentado por um tipo de magia aborígene que é muito legal, tem um rolê de sonhos, de o corpo do passado interligado com o corpo do presente e umas temáticas filosóficas ou místicas desse jeito, que meio que termina ali. No final, o Constantine transa com a mulher que tá acompanhando ele e acaba. E aí a gente é mandado pra outra saga, pra outra parte do capítulo. É realmente aqui, eles, tipo, é justamente isso, ó, eles estão num momento de
sexo. E aí vem pra uma parada que a gente é apresentado pra um personagem novo que quer matar uma galera vampira, e a gente tem também o retorno de uma personagem muito conhecida, né? A sobrinha ou prima do Constantine, né? A Gemma Masters, uma coisa assim. Ela volta, ela tá presa e é salva por um cara que conhece o Constantine, né? Eles já trabalharam junto em algum rolê nos anos 80. Ele salva ela e meio que tenta iniciar ela alguma coisa, assim, né? Que a gente vai descobrir que tem um rolê de vampiros e crianças vampiros, assim. Porque esse cara quer trazer um mal antigo, um mal grande de volta, né? E aí a gente não sabe quem é esse personagem, ele aparece aqui pela primeira vez. Só que a Gemma já apareceu antes e numa fase muito interessante do Delano. Ela é uma personagem importante nos primeiros capítulos do Hellblazer, se eu não me engano, que tá tendo um culto do homem, né? E tá tendo um sacrifício de jovens virgens pra esse homem, né? Então tem uma cena muito aterrorizante, porque a fase do Delano era muito terror, um terror urbano muito pesado, dava medo. Coisa que, por exemplo, o Hellblazer atual, pelo menos na fase do Carrie, perde essa essência do terror. Acho que desde o Azarello perde, ou até antes, cara. Desde a fase do Garth Ennis saiu um pouco da pegada do terror, apesar dele colocar muito terror na parada, mas virou uma parada de escatologia, escrotidão, mas ainda assim tinha elementos do terror ali, coisa que vai se perdendo mais pra frente. Aqui no Carrie mesmo você tem pouquíssimas. Essa parte tem um terror bacana, tem um terror interessante, mas é muito, sabe, a essência se perde, podemos dizer assim. E aí a última parte desse encadernado, que é uma leva de capítulos, é desenhado por esse cara aqui, o Doug Alexander Gregory, que eu achei o desenho dele muito bacana, muito competente, as cores combinou bem. Ele tem um trabalho aqui, pelo menos o colorista ajudou muito, ele tem um trabalho de luz e sombra que remete um tanto ao Mignola do Hellboy, como eu falei anteriormente. Então aqui a gente tem essa sobrinha do Constantine, né? Ela não faz tanta coisa aqui, mas ela tem uma relação com essas crianças vampiros e tudo mais. E eu devo falar também, mencionar que todos os capítulos que tá nessa edição é colorido pelo Lee Louridge. E ele fez um trabalho muito bom. Cara, as cores que ele coloca aqui na história do Bermejo fica muito legal. Eu não sei se ele continua colorindo as histórias do Bermejo, se o Bermejo já faz isso, mas ficou muito bacana. Olha aqui as cores que ele usa no Doug Alexander Gregory. É muito bom, tem uns detalhes de cor fria e cor quente que enriquece muito o clima da história, né? Que tem esse clima... É um quente e frio não da temperatura, mas é um clima de ser pesado, enquanto eles buscam fazer um rolê que é mais intenso, né? Eles querem matar essas crianças vampiros porque o sangue deles, ou a cabeça deles vai ser uma peça-chave para trazer essa criatura pro mundo, né? Eles nos apresentam para um conceito chamado ábaco de ossos, que eles formam uma figura de algum animal com ossos juntos, assim. E aí trata dessa história, coisa do tipo, né? E aí tem um término bacana, tem uma conclusão interessante, e continuamos com o mistério de quem é este velho que tirou a sobrinha ou prima do Constantine da prisão e o que ele quer. Constantine. A gente não tem uma explicação. E é legal que nesses capítulos, né, esses últimos 2 ou 3 capítulos desse encadernado, quase não tem a aparição do Constantine. Ele aparece nas primeiras páginas, num estilo de flashback que mostra esse personagem velho, e na última página ele conversa com o cara lá, ele quer informações e coisa do tipo, já deixando um gancho para as próximas edições do Hellblazer. O que vai acontecer? O Condenado volume 3, o que vai rolar? Será que a gente vai ler esse ano no encadernado 3? Comentem aí se vocês querem, que eu tô com um monte de Hellblazer acumulado de todas as vezes que eu comprava, né? Até a Panini fazer a idiotice, a sacanagem de fazer uma edição definitiva, bizarra, capa dura, grossa, lançando tudo que é antigo, e os últimos que faltavam, os restos, algumas poucas edições que eu tava esperando juntar tudo pra ler, tudo numa lapada só, não rolou. E aí esses encadernados de capa cartão, acabou, não tem mais. Aí o que tem é o caso, um Hellblazer especial, foda-se.
Cadê o principal, caralho? Mas é isso. Escolhas burras editoriais, né? Eu espero de coração que tenha encalhado essa capa dura pra eles verem que, porra, já tinha um público, velho. Já tinha um público comprando as capas cartão. Por que fazer essa idiotice de capa dura definitiva, caralho? E não era nem edições, tipo, cabulosonas assim. Era tipo os 2 encadernados que tinha, sei lá, do Delano juntos e 300 e pouquinhas páginas. Se fosse vários, assim, tipo um ônibus, aí ok, faz sentido. Você muda a estrutura, você muda a encadernação, o volume e tudo mais, e beleza. Mas não, era só 2 encadernadinhos desse com outro papel e, enfim, bizarro. Mas é isso. Então, comentamos um pouquinho aqui, dei minha opinião, é bacana, mas assim, se você quer terror, não é isso que você vai encontrar aqui. E assim, é competente, mas cara, o Mike Carey, pelo amor de Deus, é melhor ele pegar histórias muito grandes, tipo Inescrito, que tem uma parada muito grande por trás disso, uma mística muito grande por trás disso, que, ao meu ver, no Hellblazer é meio foda. E eu acho que o futuro do Hellblazer vai ser isso, umas coisas bem grandes, ele lidando com criaturas gigantescas e muito fodas, que ele não fazia antes, né? Antes, tipo, ok, tinha um Nergal, um demônio assim, mas beleza, ele conseguia lidar com o Nergal não na porrada, mas sim usando a imbecilidade do demônio contra ele. Aqui não, aqui ele dá porrada no demônio e foda-se. Eu acho isso incômodo, mas há quem gosta e o personagem é grande, né? São 300 capítulos, aqui é do capítulo 182 a 188. Então assim, há várias gerações, pelo menos 2 gerações, que fazem o acompanhamento de Hellblazer. Então nada mais justo do que remodelar e mudar o personagem, dar status diferentes para ele à medida que o tempo vai passando e a necessidade de consumo de uma mídia acontece, né? Até porque o cara começa baixo e escalona de uma forma muito grande, depois baixo, escalona, porque é justamente gerações tendo essa noção, tendo essa vivência do escalonamento de poder do personagem. Mas, né, Constantine é um vagabundo, é um nada. Ele só é malandro. E é isso, vamos ver o que tem reservado para nós fãs de Hellblazer nos capítulos seguintes, né? Até porque hoje em dia o Constantine é um super-herói cabuloso com os poderes muito bizarros. Ele tá na DC agora e virou um tipo de um heróizinho com foguinho na mão e poderzinho, bola de fogo, calor tá de matar, e é isso. Gerações, né? Então, um beijo pra vocês e até o próximo Gibizinho Lido.